Shalom, pessoal, que a graça e a paz da parte de Deus seja com todos. Vamos para mais um vídeo aqui para o canal. E hoje eu quero falar sobre a prática da Torá traz salvação, né? Perdão de pecados. Por que eu estou trazendo um vídeo com esse tema, pessoal? Porque eu achei muito relevante falar sobre isso, porque ultimamente nos grupos de WhatsApp que a gente participa, e também em vários vídeos que saem nas plataformas, nas mídias, né? A gente vê que muitos cristãos decepcionados com o cristianismo, né, com as maracutaias dos pastores, a pedição de dinheiro e muitas outras coisas, né, pior do que isso ainda, às vezes, eles, na sua decepção, começam a procurar, né, algo para seguir. E eles encontram o movimento da Techuvá no Brasil, que está crescendo, né? E quando eles adentram esse movimento, né, eles acham que descobriram a verdade, que agora estão no caminho certo, porque agora, olha só, eu estou estudando com judeus, judeus que aceitaram Yeshua, tal. Só que muitas das vezes a realidade é cruel, pessoal, tá? Eles são pessoas que aceitaram Yeshua como seu Adão, apenas como seu Senhor, mas muitas vezes Yeshua, para a maioria deles, né, para a maioria desses cidadãos aí que se intitulam rabinos no Brasil, roxes, moré, enfim, a maioria deles negam a divindade de Yeshua, rejeitam o Novo Testamento, né? E o cristão, empolgado, porque parece ali que é um judeu ensinando, né? Eles ficam tão empolgados que eles abraçam a crença, as pregações, os ensinos, né? Eles nem questionam. E quando vê, eles já estão negando o Novo Testamento, já estão negando a divindade do Mashiach e se tornaram legalistas também, né? Para eles agora tudo que importa é praticar a Torá, Torá de Moshe, a Torá de Moisés, a Torá de Moisés, a Torá de Moisés, e tá assim vai. E o Novo Testamento, Yeshua, já não é nem mais o foco no lábio deles, né? Tudo para eles agora é a Torá de Moisés. Então eu quero trazer esse vídeo, pessoal, para vocês verem como que esse ensino judaico que está crescendo no Brasil está fazendo muito cristãos entrar em apostasia, tá? Para você que é um cristão que vai ouvir o meu vídeo, tá? A minha intenção aqui não é ensinar judaísmo para ninguém, tá? Eu não estou aqui querendo converter ninguém ao judaísmo, tá certo? Eu não estou aqui dizendo você, ó, sai do cristianismo e vem para o judaísmo. Não é essa a minha intenção, tá certo? Eu sim aconselho vocês a abandonarem Roma, né? Os ensinos de Roma, sim, tá certo? Mas vocês podem cair numa armadilha satânica, achando que saindo do cristianismo, abraçando o judaísmo, vocês vão estar tudo bem com o eterno, e vocês podem cair nessas armadilhas aí que eu estou vendo muitos e muitos cristãos caírem, tá? Em muitos grupos, vários irmãos que eu conheço que eram de igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, Deus e Amor, enfim, Batista, de vários ministérios que adoravam Yeshua como um Deus, né, como divino, e o adoravam, rendiam a ele glórias, louvor, né? Hoje têm medo, né? Eles têm medo, porque eles saíram do cristianismo, adentraram o movimento da Techuvá, e lá, meu Deus, eu vejo eles se manifestando, né? É um pecado eles falar que adora a Jesus, que só pode adorar a Deus, né? Mas Yeshua é Deus, tá? Porém, se você quiser saber mais sobre esse sistema da divindade do Mashiach, tem mais vídeos aqui no canal sobre a divindade do Mashiach, tá? Hoje o foco do vídeo não é esse. Mas qual é o problema? Esses cristãos, pessoal, eles estão adentrando ao movimento da Techuvá e eles, além de negar a divindade do Mashiach, já não creem mais no Novo Testamento, tá? Eles também agora querem ser salvos pela prática da Torá. A Torá para eles é tudo, tá? É guardar sábados, né, o Shabat, guardar as leis da kashrut, as leis de alimentação, e isso e aquilo. Eles começam a se tornar bastante legalistas, né? Pessoas que seguem regras e falam porque tem que subir, tem que obedecer a Torá de Moisés, a Torá de Moisés, a Torá de Moisés. Só que a Torá do Mashiach
ela é Torá também, pessoal, tá? O Novo Testamento também é Torá, é instrução, ok? Porém, a Torá do Machia é mais sublime, ela é espiritual, né? Ela não leva você a um cumprimento legalista, né, da lei, ela leva você a uma prática de vida que agrade ao Eterno. Por exemplo, na Torá de Moisés, o homem adúltero é o que deitava com outra mulher, não é? Na Torá do Machia, o homem que deseja já com olhos maus já é um adúltero, tá? Na Torá de Moshe, a pessoa era um assassino a partir do momento que derramava o sangue do seu semelhante, né, lhe tirando a vida, ele era um assassino, né? Mas na Torá de Moshe, na Torá de Yeshua, a gente vê superioridade à Torá de Moisés. Por quê? Porque Yohanan, ele escreve, né, que era um discípulo do Mashiach, que o homem que odeia o seu irmão já é um assassino, não precisa derramar sangue. Odiou o seu semelhante, tu já é homicida, tu é assassino, certo? Você já é um assassino. Então, a Torá do Mashiach é superior à Torá de Moshe. E a Torá do Mashiach, ela não, de maneira nenhuma, invalida a Torá de Moshe, mas leva você a entender como viver realmente o verdadeiro sentido da Torá de Moisés, tá? Que não tem nada a ver com esses monte de regras e coisa que foram colocando aí, né? Eu estava ouvindo um judeu lá de Israel, esses dias, numa entrevista. Ele nasceu em Israel, é um judeu messiânico hoje, né? Mas antes ele era do Rabad, um movimento de Lubavitch, e ele dizia que ele seguia a Babilônia, né? Porque assim que os judeus voltaram da Babilônia, criaram um monte de regra, né? Para não pecar mais contra o Eterno, se tornaram muito legalistas, né? E ele diz que assim como o cristianismo está em Roma, o judaísmo atual está na Babilônia, né? Cheio de regra, aquelas coisas ainda. E é a verdade, pessoal. E muitos dos nossos irmãos cristãos que estão indo, né, para o judaísmo, eles estão ingressando a um judaísmo babilônico, cheio de regras, de cumprimentos, né? E por isso eles ficam tentando estudar a Torá de Moisés e desprezam a Brit Hadashah, o Novo Testamento, Yeshua, né, como o mediador de Deus e os homens, né? O desprezam como um Mashiach divino, apenas como um homem, né? E começam a seguir a prática da Torá, dizendo que estarão salvos, que assim eles agradam ao Eterno, que não adianta, tem que sair de Roma, tem que praticar a Torá, tem que sair de Roma praticar a Torá, como se a Torá tivesse o poder de perdão, pessoal. Não, tá? A Torá de Moshe, né, ela não traz poder de redenção, tá? De purificação na vida do homem, de perdão de pecados, tá? Vamos ler aqui um versículo que está em Hebreus, livro de Ivrim, no capítulo 9, versículo 22. Olha só o que está escrito. Porque tudo é purificado pelo sangue na Torá, e sem derramamento de sangue não há perdão. Olha só, pessoal, tá? Aqui a tradição da Peshita, né, aramaica, atribui o livro de Hebreus, de Ivrim, a Shaul, a Paulo, tá? Então, o que Paulo ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que assim como na própria Torá, a lei, né, mandava que Moisés aspergisse sangue sobre os utensílios sagrados, sobre o povo. Ali também a lei fala da lei dos holocaustos, né, os sacrifícios, tudo para a remissão do pecado do povo. Então, a própria lei já apontava que para ter perdão de pecados era necessário o derramamento de sangue, tá certo? E Paulo vai falar aqui em Hebreus que Yeshua derramou o teu sangue, tá? Agora não é sangue de bode, não é sangue de animais, de touro, agora é o sangue do Filho do Eterno, o sangue do Mashiach, que perdoa pecados, pessoal. Então, a prática, a Torá, não traz perdão de pecado a ninguém, ok? Isso o próprio judaísmo ortodoxo sabe. Eles tentam falar que a remissão de pecado hoje, como não tem templo, né, não tem Beit HaMikdash para sacrifício, então eles buscam em orações o perdão do pecado. Só que a Bíblia diz que tem que ter derramamento de sangue. Esse judeu que eu estava ouvindo a entrevista dele, ele fazia parte do movimento de Lubavitch, né, lá do Rabad, o movimento do Rabad, judeus ortodoxos.
E ele fala que em Yom Kippur, que é o dia do perdão, o que os judeus do Rabad faz? Derramam sangue de galinha, pessoal, tá? Porque eles sabem que precisa do derramamento de sangue para a remissão de pecados. Então, os próprios judeus, tá, do movimento do Rabad, eles têm essa prática. Não sei se existe mais outras linhas judaicas que fazem isso, mas não sei se todos do Rabad fazem isso, mas ele falou que no grupo que ele participava fazia, tá? Derramava sangue de galinha no dia de Yom Kippur para a remissão do pecado. Então, pessoal, os próprios judeus, eles têm a consciência que precisa de derramamento de sangue. Para nós que cremos no Mashiach, como já não existe mais templo, o Mashiach é o nosso sacrifício perfeito, tá? É o seu sangue que purifica os nossos pecados. Então, em vez de você ficar aí tentando seguir judaísmo a ferro e fogo, guardando rituais, desprezando o Novo Testamento, desprezando a divindade do Mashiach, não crendo no Mashiach como mais Deus, né, mas como um homem, e para alguns até pecador ainda, poxa, pessoal, vocês estão entrando aí num caminho muito perigoso. Então tome cuidado, tá? Não despreze o Novo Testamento, não despreze o Senhor Yeshua HaMashiach. Ele é divino, ele é o próprio Eterno, Deus que se fez carne. Não caia nessas armadilhas satânicas, pelo amor de Deus, tomem cuidado, tá? A própria Escritura diz que existe, que não tem como, não existe possibilidade de ter remissão de pecados e derramamento de sangue. Antes de Yeshua, havia o sangue dos animais, dos bodes, dos touros. Mas após Yeshua, pessoal, é a destruição do templo. Yeshua é o sacrifício perfeito. Então não despreze Yeshua HaMashiach, não despreze o seu sacrifício, não despreze o Novo Testamento, os ensinos apostólicos. Não saiam do cristianismo, né, dizendo que vai abandonar Roma, para vocês caírem na Babilônia. Vocês vão continuar, né, caindo em enganos, ok? Então tome muito cuidado. Então sejam muito cautelosos, tomem cuidado com o movimento da Techuvá que vocês estão aí seguindo, tá? Se nega o Mashiach, a sua divindade, e nega o Novo Testamento, cai fora, tá, pessoal? Aqui é apenas uma dica para vocês, tá certo? Para que vocês tomem aí muito cuidado para não cair nas armadilhas de Hassatã. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se assim o Eterno permitir.